Entrevista com Gabriel Borba na FAAP no dia 26 de janeiro de 1999. Gabriel, vou pedir seu nome completo e sua data de nascimento. Eu sou Gabriel Borba, José Gabriel Borba Filho. Eu nasci em novembro de 42. Eu queria que você fizesse um resumo da sua atividade profissional. Eu sou artista e eu exerço essa arte em três vertentes, que é as artes plásticas, o desenho de objetos e a arquitetura. E essas três coisas acabam sendo mais ou menos a mesma coisa, porque o miolo do meu trabalho, a maior parte, é desenhar exposições de arte. Gabi, como é que foi seu primeiro contato com o Flusser? Eu tenho uma amizade muito grande, muito antiga e muito íntima com um dos filhos do Flusser, chama-se Miguel. E em criança, em adolescente, isso sempre leva um visitar o outro e tal, aquele negócio de passar a noite em claro estudando para provas, e o que me levou a ser, digamos, um amigo da casa. E eu acompanhava a movimentação da casa familiar, sou amigo também da mulher do Flusser, mãe do Miguel, do irmão, da irmã, eles são três. Enfim, eu era uma pessoa da casa, por assim dizer. Então, aquele primeiro contato com o Flusser mais formal, eu tinha a impressão que teria sido quando você foi convidado para ser assistente dele, né? Não, essa é uma outra história, eu vou te contar, foi assim. O Flusser tinha aquela coisa de ser filósofo e tinha um monte de gente que acompanhava a filosofia dele, e em grupos até distintos. Eu acompanhava muito pouco isso, eu quase não sei. Mas eu acabei me tornando amigo de alguns que eram amigos, na verdade, foram trazidos pela irmã mais velha do Miguel, que era o meu amigo, que me levou para lá. Um deles hoje é o ministro, Celso Laffer. E acabei me tornando amigo dessa gente, conhecendo e tal. Depois amigos que eu tinha fora dessa roda também acabaram conhecendo o Flusser e se ligando a ele. Um bom exemplo é o Mário Spruviero. Mas, de qualquer forma, eu não participava muito dessas conversas. E, pelo contrário, também eu tinha um outro tipo de espírito, um outro tipo de formação e outro tipo de querência também com relação aos assuntos teóricos e o modo de estar no mundo e tudo. Então, provavelmente equivocado. Mas eu fiz uma primeira exposição, se não me engano, foi em 66 ou 7, uma coisa assim, e convidei o Flusser e ele foi. E ele voltou com um comentário, eu não me lembro bem se ele me disse isso assim na lata, ele era de fazer essas coisas, ou se ele escreveu algum artigo sobre isso, porque ele também escrevia sobre qualquer coisa, mas ele achou que a exposição era prematura. Era uma exposição de desenhos nanquim, com coisa, distração pop e tal. Hoje, de fato, eu acho que ele tem razão. Eu convidei o Flusser para uma outra exposição que eu fiz, que foi, nessa época eu era estudante da Faculdade de Arquitetura. Eu fiz uma outra exposição, eu acho que foi em fins de 70, que era o meu trabalho de formatura. Foi uma exposição de artes plásticas no Instituto dos Arquitetos. O Flusser foi lá alguns dias depois, não na inauguração, numa tarde, ele marcou, inclusive, dessa vez ele avisou que iria. Provavelmente nesses anos, né, que se passaram, a gente teve mais contato, mais conversas lá na casa dele. Ele aparentemente gostou da coisa. Ele olhou, discutiu muito e tal, e falou que ele passou por ali em caminho da Academia Paulista de Letras, onde ele daria uma conferência numa série de 3. Me convidou para ir. Eu, enfim, estava lá esperando por ele, fui junto. Foi muito engraçado, muito lisonjoso também. Ele estava falando sobre o marxismo. Eram 3 conferências, e eu só acho que era do meio, que era o procedimento marxista, a outra eu acho que era a fenomenologia, e a terceira eu não me lembro. A primeira acho que foi a fenomenologia. E na medida que ele falou uma coisa lá sobre a questão do modelo, da teoria e da prática, no fim, o modelo e a praxis, e eu estava sentado no fundo, porque eu não podia entrar sem gravata ou coisa assim lá, foi meio tumultuada essa chegada. Eu estava sentado no fundo de uma sala semi-vazia, com aqueles senhores na frente, e nisso ele fala assim, não, e tem aqui um excelente exemplo, e eu não preciso falar mais nada, porque tem uma pessoa que me supera e me suplanta, e apontou a mim, o que era um espalhafato dele. E pediu que eu falasse alguma coisa e eu não pude. Eu não saberia o que dizer. Mas quando saímos de lá e saímos juntos, ele perguntou se eu seria assistente dele. Eu disse que sim, eu estava me formando, precisava de emprego, eu já tinha filhos.
nessa ocasião. E de onde nós estávamos, ou chegando na casa dele, eu sei que foi uma coisa imediata, ele telefonou para uma outra pessoa que ele tinha convidado, desfez o convite, e essa outra pessoa era um colega meu de escola, inclusive eu conheci, fiquei sabendo nessa hora. E me botou como assistente dele em teoria da comunicação aqui na FAAP. Isso foi em 71, por aí, volta disso? Eu acho que foi em fins de 70, eu comecei a trabalhar em 71. Deve ser por aí, porque foi, se não me engano, a data em que me formei na FAO. E a sua função como assistente era qual? Bom, a vida acadêmica brasileira não é muito aquela coisa que a gente vê no cinema. Quer dizer, no fim, o assistente é um professor um pouco mais barato. Ele dava aula de manhã, eu vinha junto, assistia tudo que ele falava, chegava à tarde e eu repetia para uma turma diferente sem a presença dele. Eu tinha um viés teórico, o Flusser não é tão aventureiro assim, né? Eu conhecia o assunto, eu tinha lá minhas opiniões, não eram parecidas com as dele. A minha primeira aula eu fiz em presença dele, ele se decepcionou, depois discutimos muito, eu defendi meus pontos de vista e tal. Ele mudou um pouco os dele, mas eu preciso mencionar uma coisa. Esse tipo de passagem muito semelhante aconteceu comigo com outros professores também. Eu comecei como professor, assim, convidado por pelo menos 3, o Flusser e mais 2, pelo menos isso, né? E um deles foi um sujeito que fez um arranjo interessante, foi na USP, quando eu me tornei professor na USP. Ele me botou na disciplina dele, ele não apareceu mais, mas ele dividia o salário dele comigo, de modo que eu ganhava um pouco mais do que o colaborador ou aquela coisa. Eu não me lembro bem, mas ele fez um arranjo muito racional, né? Fazendo as contas de quanto que se desconta no NPS, não sei o que, PPP, e eu tinha um pouco do olerite dele. Ele que propôs. Eu mencionei isso para o Flusser, ele imediatamente passou a fazer a mesma coisa, até com muito mais generosidade. Eu fiquei meio sem graça durante os anos todos que eu trabalhei com ele, que eu tinha um pedaço do salário do Flusser. E ficou parecendo até que eu que tinha cobrado isso dele, e não era a minha intenção, não. Mas ele tinha essas coisas um pouco doidas, um pouco doidivanas, né? Com relação às coisas práticas. E aconteceu isso. Durante vários anos, eu ficava junto com ele numa aula, né? E na outra eu repetia aquilo que era dado. Quer dizer, com o tempo, a gente criou um mecanismo muito bom. A gente conseguiu uma sincronia legal nisso, né? Discutíamos antes os assuntos. E o Flusser, durante esses anos todos, ele dizia que eu era um bom leitor do trabalho dele. Ele gostava das coisas que eu fazia. De modo que quando eu digo que eu dizia coisas e ele mudava a cabeça dele, não, é que provavelmente eu via nas coisas dele algum negócio interessante, sei lá. E o fato de eu não ser um teórico, né? Não sou filósofo, facilitava muitas coisas. Isso, talvez no decorrer da conversa, essa coisa vá aparecer. E a única disciplina que o Flusser deu nessa época, então, era a teoria da comunicação aqui? Era a teoria da comunicação aqui na FAAP. Eu tenho um outro curso dele quer dizer, eu não acompanhei, não fui, mas parece que foi o Milton Vargas que o convidou para dar a ciência da... Filosofia da ciência na Poli. Filosofia da ciência na Poli. Eu li na ocasião a apostila, eu não sei se foi concomitante ou se foi um pouco antes, havia uma apostila mimeografada e tal, era interessante, para mim era interessantíssimo como artista, enfim, mas o que eu acompanhei foram alguns anos, talvez 2, de curso aqui na FAAP. E era comunicação? Teoria da comunicação. E era básico, primeiro ano da faculdade? Rapaz, eu não me lembro. Devia ser, era no básico. Era só manhã e tarde, né? Que tinha só dois Tinha de manhã e de tarde, eu acho que tinha à noite também. Eu não sei, porque depois eu fiquei algum tempo sozinho como titular dessa disciplina. E resultou que eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, enfim, como os professores costumam fazer por aí, né? Na verdade, o Flusser não gostava de dar aula à tarde, era isso, né? Não sei. Não posso dizer, não sei. O Flusser tinha uma rotina, inclusive ele mencionava, e mais recentemente, não tão, alguns anos atrás, a Edith, a mulher dele, me falou que ele tinha uma rotina, ele fazia questão de manter rotina na vida dele. E a Edith mencionou que o Flusser dizia que sem rotina não há produção.
E a rotina do Flusser era sempre a mesma. Eu convivi com ele em várias ocasiões, inclusive um período na Europa, um período curto, em que ele levanta e escreve, trabalha de manhã, depois ele passeia um pouco e à tarde ele fica meio que bundando por ali. Tomava um lanchezinho, jogava a paciência, cortava qualquer conversa que fosse de mais interessante lá pelas 5, 6 horas da tarde, cortava qualquer assunto, sentava na mesa, comia um lanchezinho, começava a jogar paciência e esquecia do mundo em volta. Esse era o Flusser, o jeitão dele. Como é que era o Flusser em aula? Ele tinha algum método, ele mantinha bibliografia, discutia com os alunos, fazia trabalho? Como é aquele tipo de... Não, ele não tinha o menor, mas nem a mais remota intenção didática, mas nem passava pela cabeça dele que pudesse haver qualquer coisa nesse sentido. E esse negócio de nota era uma coisa que parecia um absurdo para ele e não tinha absolutamente nenhuma coisa nesse sentido. Mas a maneira com que ele desenvolvia e desencadeava as coisas, os assuntos, os pontos, era bem rigoroso. Tinha uma sistemática. Passado o tempo, claro, eu levei um ano para... Ele não expunha nenhuma metodologia, eu levei o ano inteiro para entender o que era, mas era muito claro, muito preciso. E sabia-se perfeitamente o que ele dizia, o que ele queria conseguir, o que ele queria implantar na cabeça das pessoas. Como ele era um cara muito charmoso, carismático, um pouco escandaloso, eu diria que até bem escandaloso, e muito criativo, então as coisas sempre tinham um caráter diferente, uma hora ou outra, mas a gente acabava entendendo que era a mesma coisa. Como é que ele avaliava os alunos, então, se ele não tinha... Ele não fazia nada disso. Não? Não. E no fim era eu que tinha que fazer, arremedar umas coisinhas lá, escrever umas coisas numas listas e botar umas notas nos quadradinhos e coisas assim. E eram turmas grandes? Eram turmas da FAP, eram grandotas. Tá, e em termos de interesse por parte dos alunos? Olha, as pessoas ficavam fascinadas com o Flusser. A coisa toda era muito interessante, porque durante boa... olha, eu assistia a aula dele, as pessoas ficavam com um tipo de fascínio, pelo jeito com que ele contava as coisas, e tinha uma certa loucura naquilo, vou falar bem francamente. Por exemplo, de repente ele desandava a falar alemão, ninguém falava alemão lá. E ele dava boa parte da aula numa outra língua, provavelmente por causa do som de uma palavra que vinha na cabeça dele, ou então ele fazia uma citação qualquer e tal. Mas havia uma outra coisa interessante, provavelmente o tipo de matéria na época em que se dava, o modo com que fazíamos, que veja, eu comecei a dar aula com o Flusser, que era completamente espirocado, e eu posso dizer que eu também não era muito diferente, embora em outro estilo. Mas eu tenho a impressão que se devia muito também ao tipo de aluno e o tipo da expectativa do cara. Ambos os cursos tinham sucesso. Eu me lembro que eu chegava... Quando eu dava cursos na manhã sozinho, eu me lembro perfeitamente disso, que acabava o horário, por exemplo, tinha um curso das 10 ao meio-dia, faz tantos anos eu não me lembro muito, mas havia coisa de nós saímos conversando, sentarmos ali na Praça Buenos Aires, depois ficar com fome, íamos em restaurante, e quando entrava na aula da tarde, a turma da manhã ainda estava comigo. Quer dizer, acontecia muito isso. Não é o estilo do Flusser, ele batia a porta e ia embora, né? Mas o assunto era mais ou menos o mesmo, o jeitão espirocado com estilos diferentes era mais ou menos o mesmo. Mas eu tenho a impressão que havia um interesse por parte das pessoas que se matriculavam nesses cursos em torno disso. E em relação aos cursos fora da FAP, da USP, você acompanhou os cursos em casa? Não. Algumas vezes eu tive em reuniões, conheci muita gente na casa do Flusser, a casa era frequentada por gente muito interessante e tal, mas eu não acompanhava essas conversas, eu não participava, não. Elas eram muito mencionadas pelo Flusser, ele se encantava com as pessoas, né? Então ele mencionava o que fulano disse, o que ciclano, contava, eu não vou repetir essas histórias, porque eram contadas em ambiente mais íntimo, mas ele contava coisas que o Alan Meyer disse. Eu me lembro de uma ocasião ele contando longamente uma coisa do Mauro Chaves.
ele falou certas coisas muito elogiosas sobre a formação do Celso Laffer e o que o Celso pretendia da vida dele, tudo parece que vai se concretizando. Quer dizer, eu acompanhava muito mais secundariamente esses assuntos todos. Eu sou mais apto a conversar mesmo, a especular sobre esse período do trabalho do Flusser ligado à comunicação e à arte. Mas que aquela filosofia desvarada dele... Tá. Agora, como você era amigo da família, eu fiquei curioso com relação a alguns hábitos, né, do Flusser. Por exemplo, a referência, ele não tinha biblioteca, por exemplo? Não, ele tinha alguma coisa. O que ele tinha era uma quantidade enorme, malas e malas de papéis escritos. Eu nunca vi esses papéis, mas ele falava muito no transtorno que era. Mas os textos dele, é isso? Eram ensaios dele? Não havia computadores na época, né? Embora ele só falasse nessa máquina. E isso me deixava espantoso. Eu tinha uma formação uspiana, a FAO era quase que completamente marxista, e era tudo muito racionalista e tal. E o dia que eu falei para ele, mas eu preciso pegar esse livro aqui, vou demorar um pouquinho mais porque eu vou fichá-lo. E olha, foi uma caçoada horrorosa. Foi uma caçoada horrorosa. O Flusser sentava, assim, em tempo bom, sem camisa, numa sombra, lia um livro inteiro, e quando ele terminava, ele fechava, encostava e não olhava mais para ele. Não tinha essa coisa de anotar e de fichar livro e fazer estudos posteriores, comparações, intersecções e tangências de teorias, isso tudo não ocorria a ele. A Dona Edith cuidava de organizar o material do Flusser ou não? Dona Edith era muito dedicada, uma coisa assim fantástica. E eu não sei até onde ela mexia naquelas coisas, mas ela era uma pessoa muito inteligente, de muito boa formação, e acompanhava muito de perto esse marido, de modo que ela tinha o mesmo nível que ele. Menos mais incisiva até que ele, mas menos carismática, menos espetacular. Ela era uma pessoa que estava capacitada a acompanhar aquelas coisas que eram discutidas e tudo. Mas ela dava um apoio de bastidor muito grande. Você mencionou o fato do Flusser, por exemplo, fazer citações em alemão, em aula e tudo mais. Agora, eu me lembrei de uma outra história, que é aquele fato de o Flusser escrever em várias línguas no mesmo texto. Isso é realmente uma prática? Olha, ele me falou que fazia isso como prática. Eu vi, principalmente no período da Itália, que daí eu convivi mais com ele, não que eu passei pouco mais que um mês, uma coisa assim, morando, dormindo na casa dele, de modo que eu era obrigado a acordar na hora que a família acordava. Ele sempre falava, esse é brasileiro, a hora que ele acorda. E ao contrário, eu acordo cedo. Mas, enfim, tinha sempre essa coisa. E eu via ele escrever em pelo menos 2 línguas diferentes, e não era uma questão de traduzir o texto, não. Ele sentava naquela maquininha e escrevia e reescrevia a mesma coisa em 2 línguas diferentes. Em geral, ali ele estava escrevendo ou em francês e alemão ou em inglês e alemão. Agora, em relação o Flusser tinha algum hábito religioso? Ele tinha vivência religiosa? Não, há passagens, e é uma passagem que eu reproduzo, me foi contado, em parte pela Edith, que comentou, assim como o escândalo da família, em parte o Miguel, filho dele, que me descreveu uma situação engraçada, que ele, como intelectual mais aparente de um grupo de judeus, numa dessas festas, foi convidado a ler o texto. Ele começou a ler o texto, falou, olha, isso aqui é uma besteira, eu vou fazer do meu jeito, e começou a ver uma outra coisa, e procurar na Bíblia, era o Velho Testamento, tratava-se do Velho Testamento, começar a procurar uma parte mais interessante, uma coisa assim. Mas ele falava muito de religião e de religiosidade. E ele se relacionava com um rabino imigrado para Israel, eu não sei bem de onde, mas acho que um parente dele, se não me engano, até um Flusser, um dos poucos. Davi Flusser, talvez. Como? Davi Flusser. É possível. É um sujeito mais ou menos da idade dele, quem sabe um pouquinho mais velho, acho que meio primo dele, e um dos poucos Flusser que sobrou do Holocausto. Era uma família, eu tenho a impressão, de intelectuais mais ou menos evidente em Praga, na época da Segunda Guerra, né? O pai dele era reitor da universidade, era um matemático. E ele falava muito nisso, e nos contatos que ele tinha com esse senhor, e ele tinha uma preocupação de religiosidade muito grande, tentando entender o que era. Mas, às vezes em que me meti, jovem, aquelas coisas que a gente faz por aqui,
em fazer certas experiências espiritualistas, ele achou sempre uma grande bobagem. E eu não garanto que seja, não. Gavi, sobre a vida pessoal de Flúcio, o que você... talvez tenha... Flúcio deve ter comentado algumas passagens sobre a fuga dele, a chegada ao Brasil, por exemplo, assim. Bom, há umas histórias, é a vida dele, eu não sei se é muito o caso, mas foi uma coisa muito... eu fico um pouco constrangido de falar essas coisas, eu vou dizer mais ou menos por alto. Ele não tinha uma vida, ele não teve uma juventude muito sossegada, o Flúcio. Ele, se não me engano, ele fez até o primeiro ano de uma faculdade, se não me engano, o assunto dele era matemática. Não sei se primeiro ou segundo ano. Há uma passagem que me foi contada um pouco por ele, mas também nunca se sabe, as nossas conversas eram muito conversas de botequim. Eu levava o Flúcio para baixo para cima, ele tinha esse negócio de ligar e dizer, olha, eu vou em tal lugar, você vem me buscar a tal hora, e desligava o telefone. E no carro conversávamos muito. Ele me tratava como um filho, uma coisa muito próxima, né? Ele queria... me dava broncas, me dava duras até com relação ao comportamento e tal. Mas tinha uma intimidade mais de amigo. Parece que houve uma passagem em que ele, marxista, fugiu de casa, acho que com 15, dá para fazer as contas, e foi lutar na Espanha. E foi... o pai mandou buscá-lo de algum modo meio complicado, e trouxeram ele de volta meio que na marra. Se fizer os cálculos, eu não sei exatamente que idade ele teria, ou quando teria nascido, mas entre 35 e 37, ele talvez tivesse uns 15 anos de idade. Né? E a outra passagem muito tumultuada é que ele namorava a Edith, que era de uma família muito rica. A Edith como é que chama aquilo? Como é? Bart, é o sobrenome dele. Bart, né? Bart. Bart. Eles tinham, acho que, restaurantes, comércio de alimento, e era gente de muito dinheiro. De modo que conseguiram escapar para Londres de uma maneira mais, enfim, mais ágil. E a família Flúcio foi toda presa. Parece que foram todos se perdendo lá, aqueles campos de concentração. E o Flúcio, se não me engano, foi salvo com a ajuda do futuro sogro. Quer dizer, nessa ocasião, ele era jovem, né? E foi para a Inglaterra, isso ele me contou taxativo, ele dizia para muita gente, ele vivia, se sustentava fazendo letra de música pornográfica para ser cantado em cabaré. E sobre a decisão de vir para o Brasil? Porque eu não sei se era exatamente o destino dele. Não, o destino acho que era a Argentina. A Argentina devia estar de moda, né? Buenos Aires e tal. E acabaram descendo no Rio de Janeiro, sem dinheiro, eu não sei bem em que circunstância, parece que até eles decidiram vir a São Paulo, e em São Paulo eles vieram a São Paulo pedindo até uma passagem, uma passagem de trem de segunda, né? E aí foi entrando no trem que eles descobriram que os trens brasileiros, sobretudo naquela ocasião, não eram muito parecidos com os trens europeus. Quer dizer, que segunda classe aqui era o fim da picada. Chegaram ambos muito deprimidos e foi uma coisa muito complicada ao extremo, eu diria. Eles estavam, eu acho que até desesperados, pelo que me contam, mas encontraram uma família conhecida, que é outra família tcheca, muito rica também, que são os fabricantes de sapato, são os Batia. Daí eu tenho confundido o Batia com o Batia. E o Batia parece que escreve-se Bata. E parece que hoje o comércio deles e a fabricação de sapatos deles é muito grande, se não me engano, na Bolívia e no Peru, sobretudo na Bolívia. Mas eles estavam em São Paulo e foi essa gente que acudiu esse jovem casal fugido, né, e acolheu pela primeira vez. E, se não me engano, tem a história do Flúcio de tentar falar em latim com as pessoas. Ele queria se entender com as pessoas, segundo ele conta, a Edith também ria quando ele contava essa história, é que ele tentava não falar português e achava que se ele falasse latim, as pessoas iam entender. E parece que não deu muito certo. E um outro episódio também da questão sobre vida pessoal, que é uma grande curiosidade, é a famosa relação com Kafka. Que parece que Flúcio, algumas pessoas confundem como ele tendo conhecido, tendo algum parentesco, e outros, não sei se o Flúcio também alimentava um pouco essa história, né? Olha, tem uma coisa que é até meio capciosa de ser dita, mas eu tenho muito cuidado com as coisas com as coisas que o Flúcio conta.
porque às vezes as nossas conversas não eram conversas formais, às vezes havia alguns excessos fantasiosos e nem sempre, enfim, a coisa era muito precisa. Com relação ao Kafka, ele mencionou várias vezes essa passagem. Parece que o Kafka era grande amigo do pai dele, ou tinha um relacionamento grande com o pai, e muitas das leituras que o Kafka... Você sabe que o Kafka, quem acabou publicando foi o Max Brod, aquele amigo dele, né? Que o Kafka lia para amigos aqueles contos e ficou famoso assim nesse pequeno círculo. E muitas dessas leituras parece que se dava na casa do Flusser, por conta do pai dele, né, o reitor da universidade. Agora, aí não sei que relevância possa ter, porque eu fico pensando nisso, o Flusser teria quantos anos, né, para ter convivido com o Kafka? Uns 14 anos dele, 13 anos de idade, qualquer coisa assim. Né? A gente pode checar datas e verificar esse troço. Talvez até os 16, 17. De modo que ele teve um contato com Kafka, etc., mas não era nada... Mas existe realmente uma vertente fantasiosa em algumas histórias de Flusser. Talvez, não sei se foram criadas por ele mesmo, né? É difícil dizer, porque... sabe como é que o Flusser cita outros filósofos? Imagina, então, a liberdade que ele tinha citando a si próprio. Eu dou razão a ele. Daí a minha reticência toda. Também não quero dizer, como muita gente diz, é mentiroso. Não, não é isso. Eu dou razão a ele. Era o estilo, né? Era a maneira de fazer as coisas. E nesse período que eu acompanhei o trabalho do Flusser, se pode muito bem ver como é que essa coisa ocorria. E isso está ligado com o fato de eu ter dito há pouco que eu, por ser artista, tinha uma facilidade maior de compreender e conviver com esse tipo de coisa. Eu posso dizer para você que eu sou assim também. Eu estava comentando com a Maria Lília sobre essa questão, sobre a questão das citações erradas, por exemplo, né? A mulher dele, você vai dizer? Não, com a Maria Lília. Ah, Maria Lília? E, na verdade, eu cheguei à conclusão, a gente concordou, que talvez as citações do Flusser tivessem uma função, elas devem ser vistas em função do uso. Elas não tinham preocupações com o rigor da menção, e sim com a função objetiva que aquela menção que podia ter dentro do contexto. Olha, é o seguinte... Funcionais. É o seguinte, eu conversava também sobre o pai com o Miguel, o filho. E eu dizia muitas vezes que o Flusser provavelmente daria muito melhor um artista do que um filósofo, porque a minha concepção de filósofo era, com todo respeito, essa bobageira que muitas vezes a gente percebe na filosofia que se desenvolve lá na USP. Né? Eu tenho uma formação, boa parte, uspiana, e é um rigor meio... Bom, eu não posso, o João falou há pouco da Faculdade de Filosofia, do Departamento de Filosofia, na entrevista que ele deu, e eu não conheço essa parte, mas eu percebo que os arquitetos não têm razão com relação ao seu famoso racionalismo uspiano e etc. Aquilo é uma falácia. Né? Fosse para ser uma pessoa racional, de pensamento consequente, etc., eu teria convivido com o pessoal da Poli, por exemplo. Isso eu dizia quando eu estava na faculdade. Eu ficava entusiasmadíssimo com a precisão que os meus colegas politécnicos tinham no modo de pensar. E é interessante que eram todos artistas, né? Todo físico toca flauta ou faz alguma coisa nessa área, na área da música, sobretudo. Mas o que eu estava querendo chegar é esse comentário que eu fiz a respeito da maneira com que o Flusser cita os outros. Na verdade, eu tenho a impressão que aquele modo de ler, eu convivi com o Flusser, isso é muito mais uma troca de energia do que uma sabedoria que eu tenho a esse respeito. Né? Eu senti essa coisa. O Flusser lia um livro e ele já sabia aquele livro. Isso não é possível, isso não existe. Nem uma máquina de pensar faz isso. É muito provável que ele tivesse tomando aquele livro como eu, como artista, faço quando vejo coisas. Eu olho coisas e eu não preciso saber delas exatamente, porque eu extraio dali aquilo que interessa para o meu desenho. Eu tenho a impressão que o Flusser, ao ler outro filósofo, ele estava extraindo referências para o seu desenho. Daí eu achar que
havia grande honestidade nas mentiras dele, né? Um pouco o Fernando Pessoa, aquela história do poeta que é um fingidor. No entanto, há um outro aspecto nisso aí. O Flusser era dotado de uma memória privilegiada. Eu falo que nenhuma máquina conseguiria, mas talvez ele conseguisse. Porque o cara tinha uma memória absolutamente fantástica. E essa memória, como todas essas coisas mentais, era acompanhada de uma fantasia igualmente fantástica. De modo que ele tinha um procedimento de construção de um pensamento que era fantástico. Ao mesmo tempo, ele tinha, aquela crítica que você me mostrou, que eu não conhecia, do Jacó Klintovitz e tal, ele tinha esse negócio carismático. Na verdade, ele construía não só um pensamento, mas ele construía também um espetáculo, né? E se você lê adequadamente os textos do Flusser, dando a entonação e as pausas que ele propõe, você vai ver ali um espetáculo. O João mencionou uma coisa que também marcou a mim, que a vaca, ele começa friamente com um tom científico dizendo: a vaca é uma máquina construída pelo homem para transformar erva em, lamento João, mas é que é proteína. Não leite, né? Quando ele falou. Leite é proteína, eu não tenho certeza. Agora a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, mas acho mais interessante que seja proteína. Mas nesse mesmo livro, num outro capítulo, ele tem uma coisa que é linda, quando ele fala que o vento é a voz de Deus. E Deus, o Flusser deu, Deus é aquele cujo nome não pode ser dito. Poxa, isso é o vento. Sabe, isso é fantástico. Agora, o que ele fez aí? Ele tirou uma série de referências de textos que se ele fosse um muspiano, ele estaria citando, porque fulano disse que o vento, porque entendeu? Coisas assim. Isso se combina, por exemplo, com uma preocupação que tem que ver com a pergunta que você fez, de religiosidade, uma conversa que ele teve comigo e que não me lembro por que assunto ele falou do Abdus Salam, que hindu, um cientista hindu, na época falava-se o nome desse homem, não sei o que ele tinha inventado, se ele chegou a um prêmio desses significativos, e que, segundo o Flusser, também não se pode saber, né? O Abdus Salam estava sentado na beira do mar e a água batia na pedra e explodia, espirrava para cima, e contra a luz do entardecer ele via aquelas gotinhas e ele falava: Deus existe porque Deus fez as estrelas estão caindo em mim, etc, etc. Mas espera aí, eu sou um cientista e eu tenho que saber que isso aqui é H2O e não sei o que, com um pouco de cloreto de sódio. Então, ao contar essa história, você vê a dicotomia que tinha e o paradoxo que havia na forma com que o Flusser concatenava o seu pensar. Isso está combinado com várias outras coisas que ele reparava nos filósofos. Aí, nesse caso, eu tenho mais intimidade com ele do que, acho que qualquer outro, porque ele falava desse... Eu tenho a impressão comigo que ele conversava com menos... com mais liberdade, talvez, né? Então, ele me dizia coisas que eu acho que eram mais do seu íntimo, pelo menos durante o período, quando a gente passeava de carro e tal, que ele mencionava para mim as coisas com a família dele e coisas assim. Você acompanhou bem o final do período de permanência do Flusser no Brasil, né? Então, foi. De onde surgiu essa intenção de sair? O Flusser se sentiu isolado ou procurava novas oportunidades? Qual que era o... Ricardo, olha, no período anterior, que eu acompanhava mais à distância, essa minha amizade juvenil com o Miguel, filho dele, ele tinha uma admiração e uma esperança enorme com relação ao Brasil. Ele achava que o Brasil era o país do futuro, o lugar do futuro. Ele tinha sempre uma desculpa para o nosso analfabetismo, para as nossas favelas. A favela era a moradia do futuro, apenas um pouco mais bem acondicionada. No fim, uma certa razão, né? Você vê o que já estão fazendo no Japão, que o analfabetismo era o destino do homem, porque a imagem ia substituir a palavra, essa coisa toda. E isso coincidia um pouco com o começo também do interesse dele pela filosofia da comunicação, ou pelo fenômeno da comunicação. Eu tenho a impressão, que aí é uma coisa que eu sei de ouvido, que isso era uma novidade mais ou menos naquele período em que começamos a trabalhar junto. Antes ele estava ligado mais a uma filosofia existencial e aquelas coisas, enfim, do Vicente e outras coisas que eu conheci um pouco por alto, né?
Aos poucos, ele foi perdendo o encanto com o Brasil. E ele era muito exagerado nos seus sentimentos, e nessa medida ele começou a até se tornar uma pessoa revoltante. As pessoas passaram a desprezar um pouco as coisas que ele dizia, porque ele só tinha coisas ruins a dizer a respeito. Qualquer coisa era ruim, era maldito, e o Brasil não... Enfim. E aí começaram as viagens também, nessa ocasião. Ele tinha um rigor muito grande com certas coisas, né? Nesse período de desgosto e tal, eu não sei se eu não estou exagerando na ligação, houve uma passagem aqui na FAAP que foi interessante. As pessoas queriam que ele ou pegasse mais aula na FAAP, ou... Eu não vou mencionar os nomes, estou me lembrando bem quem que eram os diretores e tudo nessa ocasião, mas havia alguma coisa em que o Flúcio não estava interessado e a FAAP estava interessada, e então foi uma comitiva da FAAP na casa dele. Eu estava lá, mas não participei da conversa, porque me senti parte interessada e saí. E ofereceram mais dinheiro para ele. E ele expulsou as pessoas de lá. E ele dizia assim, eu sou uma prostituta, mas não sou dessas prostitutas. Ele expulsou as pessoas de lá, o que me pareceu um certo exagero. Era gente que estava lá para pôr num negócio, qualquer coisa. Ele se ofendeu de ter sido oferecido dinheiro. E é engraçado, porque era uma coisa que ele vivia pedindo o tempo todo, com todos, enchia o saco. Cada vez que ele ia fazer uma coisa, ele só cobrava dinheiro e tal. Quer dizer, havia um certo modo de estar no mundo que o Brasil não correspondia muito, porque essas coisas no Brasil não são tão rigorosas e precisas como se fazem na Europa. E assim, eu tenho a impressão que isso marcou e determinou uma ida embora. Mas tem um outro fato que eu acho que é mais importante, e mais importante de todos. Na Europa, na hora que ele começou a... Isso é interpretação minha. Mas na hora que ele começou a ter um público mais fiel, mais cativo e ser reconhecido em um momento, ele nunca chegou a ter o reconhecimento que esperava e nem que ele imaginava que tinha, eu acho, né? Ele, de fato, considerou que na Europa ele tinha um palco mais adequado. E o Flusser levava muito a sério isso. Ele falou para mim diversas vezes, era com um mote, diante do meu jeito de fazer as coisas, meio afastado, meio desinteressado, como eu costumo fazer, né? Ele dizia, me reprimindo até, dizia que a palavra que denomina aquele que não tem fama é infame. Agora, ele então assumia que houve uma redução de espaços para ele. Como você, não acredito que ele tenha sentido problemas na Folha ou no Estadão, por exemplo, esse tipo de locais para publicar ou circular. Na Folha eu tenho a impressão que o Flusser tinha perfeita noção, como todos nós temos, que isso não tem importância nenhuma. Né? Se você tem um encrenca na Folha, você vai para o Estado. Se você tem um encrenca no Estado, no dia seguinte você pode ir para qualquer outro lugar, ou então você monta um jornal e faz. Não, eu tenho a impressão que o Flusser tinha essa consciência. E será que o contato com o Moles, por acaso, em relação à França, foi uma garantia dele ter espaço lá? Será que essa decisão final... Eu não sei se o Moles era um sujeito que pudesse dar garantia de espaço a quem quer que seja. O Moles era um outro cara muito centrado em si, uma pessoa até, em alguma medida, desagradável, um homem muito personalista, né? E que não fazia outra coisa senão produzir. Se o Moles teve algum interesse no Flusser, foi porque ele achou o Flusser interessante. E podia se servir daquilo e vice-versa. Eu não sei se é a primeira edição na França ou a segunda, pelo menos consta com um prefácio do Moles, eu não sei se a relação... O Moles deve ter apresentado o Flusser por algum lugar. Eu tive contato com o Moles também. E pude ver a medida das coisas. Eu achei que o Moles não teria feito isso com outro. Né? E eu não sei se foi o Moles que carregou o Flusser para aquela coisa. Ricardo, mas a gente foi seguindo aí as coisas e eu estava com esperança de poder contar um pouco como é que eu acho que o Flusser pensava nesse período. Tudo bem, eu ia falar mais adiante, mas vamos... Não, onde você quiser. Como eu mencionei essas fantasias dele, aquele jeitão, digamos, artístico dele, mas afirmei que havia
uma certa precisão no modo de desenvolver as coisas, eu precisava também falar sobre isso. Eu queria encerrar um pouco esse período brasileiro em relação a esse caráter com o final dos anos 60, começo dos 70, essa questão ideológica, revolução e tudo mais. Como é que você se via em relação a ser um homem de esquerda, né? Porque formalmente ele teve uma formação marxista. E nesse final de anos 60, não me pareceu uma posição que ele tenha assumido, ou até se distanciou, né? Não tinha Olha, críticas às esquerdas, né? Não é isso. É engraçado que eu estou um pouco assumindo a defesa do cara, mas eu acho que é justo. Hoje eu vejo o Flusser tinha uma posição um pouco mais interessante que as esquerdas. E ele me amolava muito com o meu esquerdismo. Muito, e eu o amolava também. E hoje vejo que provavelmente estava falando tolice. O Flusser, para você ter uma ideia, ele abriu uma sessão no jornal, foi na Folha, eu colaborei com ele mas foram umas 4, 5 vezes, porque logo fecharam. Que chamava-se Posto Zero. Na verdade, ele achava que para você ter um conhecimento e uma visão correta da realidade, você não pode estar envolvida nela. E as esquerdas eram acentuadamente, como se vê hoje, né? É até interessante, porque você vê o resultado daquele esquerdismo, né? Virou uma nova direita. Hoje a chamada esquerda brasileira tem como grande líder um homem chamado Itamar Franco. Isso só o Flusser podia prever uma bobagem igual. E ao mesmo tempo você vê a defesa, né, do burocratismo, a defesa do burocratismo não é nova nas esquerdas, mas a defesa do nacionalismo enraizado, enfim, o corporativismo, etc., sempre foram pontos da direita. E, no fim, está se defendendo hoje, essas pessoas, felizmente são poucas, não, provavelmente são bastante gente, mas pouco significativo, está defendendo os pontos de vista dos militares. Quer dizer, talvez nem o Flusser pudesse ter uma imaginação dessas. Eu também não sei até onde que isso que eu estou dizendo é correto, mas é uma impressão que eu estou tendo. Mas, com relação ao Flusser e ao modo dele se colocar diante dessa observação que eu estou fazendo, é que, de fato, se você está distanciado da realidade, né, e agora eu estou tentando pensar com a cabeça dele, você tem uma visão melhor daquela coisa que está se discutindo na sua frente. E muito provavelmente, para o Flusser, certamente, isso daí é um sintoma de desalienação maior do que se você tentar mudar a situação. Eu me lembro de uma frase que ele dizia e repetiu mais de uma vez, mencionando um desses artigos que ele costumava ler no Scientific American, que alguém teria mencionado, eu não posso te dizer agora quem e como, mas é muito justa, que ao aplicar uma determinada luz sobre mínimas partículas, né, em movimento, esta luz afetava o movimento da partícula, de modo que tudo que você podia ter dela era uma dedução. Do comportamento dessas partículas era uma dedução. E para o Flusser, a sociedade... Oi? Tem Heidenberg, alguma coisa assim? É possível, João, eu não me lembro. Mas para o Flusser, isso se aplicava também à sociedade, né? Quer dizer, você se mete nela e você provoca determinadas mudanças de comportamento, se você tiver a competência de se meter verdadeiramente, cujas consequências você não pode controlar. Você pode apenas prever. Isso te deixa na mesma posição de quem está distanciado, simplesmente fazendo um outro tipo de intromissão num plano diferente do que aquele mais direto. É meio estranho tudo isso, né? Mas ele talvez tivesse uma certa razão do ponto de vista do humanismo, né? De você procurar manter-se enquanto pessoa. É bom dizer que o Flusser tinha um grande apreço às questões de engajamento, e isso perpassava todo o pensamento dele, né? E ele não fazia nada que não fosse com referências diretas da realidade, embora os pesos das diversas referências que ele pegava fossem um pouco estranhos para a maioria das pessoas. Para ele, uma citação de Heidegger ou um papel jogado no chão, amassadinho, capa de sorvete, tinha o mesmo valor para uma montagem de um
daquilo que ele chamava modelo. Me diga uma coisa, você fez um comentário, mudando de assunto, você fez um comentário sobre a Scientific American. Era uma leitura de Flusser? Era assim. E você lembra de outros títulos? Assim, fiquei curioso. Eu lembro de duas coisas, eu tenho a impressão que essa coisa do Abdus-Salam ele tirou de lá, isso não tenho certeza. Eu tenho uma impressão mais acentuada sobre essa última historinha que eu contei, e tem uma que eu posso te citar até... Não, já não posso mais. Eu poderia até, digamos, um tempo atrás, citar o número da revista e a página que foi a descoberta das formas do DNA. Né, que ele chegou a colocar isso numa aula da FAAP. Eu fui correndo, comprei a revista ali, também tenho até hoje, toda anotadinha no meu jeito uspiano de fazer as coisas, e que era muito interessante porque, segundo ele, era o melhor exemplo da teoria da informação. Mas era Scientific American, então? Era Scientific American, era uma leitura correta. Mas ele era um colecionador? Fiquei curioso agora, assim, não. Ele não era colecionador de nada, provavelmente ele comprava um outro exemplar, eu nunca vi na casa dele. Ele tinha pouquíssimos livros. Alguns dos livros que ele tinha hoje estão comigo. Eu me lembro, eu tenho um Bertrand Russell que ele cobrou muito de mim, eu nunca devolvi, mas eu devolvi os Russell, que eram em 2 volumes. Você falou uma coisa que Flusser não tinha biblioteca, aí você estava falando sobre livros trocados. Ele era um frequentador de livrarias, assim, era um rato, assim? Era assim, e era um citador de coisas. O Huizinga, por exemplo, que o João mencionou na entrevista dele, era uma coisa que o Flusser tinha empurrado para mim, e provavelmente eu empurrei para o João. Agora, mudando agora outro foco também, sobre a questão de relação com o mundo das artes, né? No contexto, nesse período brasileiro, assim, as pessoas mais próximas, como Mira, Vega, o Eli Bueno, eram esses os contatos com o panorama artístico em São Paulo, ou ele era um frequentador? Não, ele tinha esses contatos das pessoas que procuravam na sua casa, até onde eu sei. Para você ter uma ideia, eu estranhava muito até o grande coisa do negócio da arte dele, era aquela galeria Chelsea, que hoje é uma outra galeria ali, mas é nos Estados Unidos, ao lado daquele posto de gasolina. Sim. Era um senhor, se não me engano, um alemão, né, um inglês, né? Era Fink, acho o nome das pessoas. Romeu Fink? Era um Fink. Romy Fink. E tinha um deles que cantava, e às vezes dava recitais, aliás, cantava belíssimamente. Levava uma pessoa para acompanhar o piano, dava um recital na casa do Flusser, eu ouvi algumas. E aí discutia-se arte, e parece que o grande nome era um artista, se não me engano, chinês, chamado Feng, ou Sheng, qualquer coisa assim. Que teve na Bienal aqui, não foi? Não sei se é esse, né? Mas ele tinha essa coisa, o Flexor era um frequentador da casa, falava um monte de bobagem, mas de um modo muito interessante. O Flexor era um homem rude, né, de mão na massa e tal, e o Flusser era encantado com o espavento da obra do Flexor. O Flusser sempre tinha expressões muito fortes e exaltadas com o Flexor. E a passagem daqueles bichões que o Flexor fazia, e que o Flusser tinha todas as teorias a respeito, e não sei o quê, nenhuma delas aproximando a coisa do teste de Rocha, né, que as pessoas costumavam caçoar do Flexor, mas a passagem desses bichões cinzas para aqueles quadrados dos quais saem umas mãos, quase que em desespero, foi uma coisa que encantou o Flusser e o derrubou da cadeira. Para você ter uma ideia, uma vez eu mostrei slides das pinturas que o Sérgio Ferro fez na cadeia, e o Flusser ficou espantado com aquilo, ficou assim, achando que era E ele não falava assim... Ele dizia claramente, não é o caso de dizer que artista, é o caso de dizer que homem. Me diga uma coisa em relação a Flexor. O Flexor tinha... Desculpe, Ricardo, é que eu estou mencionando as duas coisas. Você vê a coisa do Sérgio era um negócio de extração pop, né? E que envolvia uma coisa muito típica, sobretudo dos latinos, né? Tinha Canogá na Espanha, não sei o quê, que fazia aquela coisa muito... Usava o pop como tema de desenvolvimento ideológico, tal, denúncia e tal. E o Flexor não, né? O Flexor é um homem que veio de um abstracionismo geométrico, sobre o qual, aliás, o Flusser jamais falou. E o Flusser conhecia? O quê? Esse período... Sim, naturalmente, ele era íntimo do Flexor. Agora, o que o Flexor achava das opiniões do Flusser?
Olha, o Flexor, como eu te disse, ele era um homem interessante. Ele era um homem grande, cortava o cabelo escovinha, tinha mãos pesadas e falava um monte de bobagem de um jeito muito charmoso. Bobagem, digo assim, falava o que vinha na cabeça, né? E a verdade é que o ambiente na casa do Flusser, tirando as pessoas que iam contra as ideias dele, com as quais ele brigava e expulsava, era uma coisa diferente do que outros ambientes intelectuais em que ficam as pessoas tentando falar sempre a mesma coisa ou do mesmo jeito para construir um caminho. Era diz aqui, diz lá, um é brilhante, o outro não, todos se divertiam com as palavras, né? E Mira? Bom, a Mira, olha, a coisa da Mira, para mim é particularmente interessante, porque a Mira surgiu, aí eu preciso fazer, digamos, uma fenomenologia. A Mira surgiu para mim através do Flusser, e daí a importância nessa conversa. O Flusser viu algumas coisas que eu estava fazendo, eu acho que foi no período da Folha, que foram os trabalhos que eu mandei para a Folha. Não era exatamente ilustração, porque nós conversávamos e eu desenhava na medida que ele falava alto o que ele queria dizer. Aí eu levava para casa, refazia e ele também refazia, as duas coisas eram mandadas, quer dizer, eu não tinha lido o texto ainda, quando mandava o desenho. Umas 5, 6 vezes, tanto durou essa farra. Mas nessa ocasião ele começou a falar muito da Mira para mim. Eu levei para o Flusser outras coisas daquele desenho e ele falava, não é possível, isso é a Mira que fez, e eu não tinha nem ouvido falar. Na verdade, eu tinha ouvido uma piada sobre Mira do Flávio Mota, né? Que o Flávio dizia assim, chega lá Mira Sendler, numa reunião qualquer, né? Chega lá, tem que lembrar, eu era um artista muito jovem e eu passei um período na Europa, de modo que eu era desconhecido e desconhecia o lugar. Não sabia quem era a Mira Sendler. Flávio Mota foi meu professor. A importância do Flávio me veio de outro modo, né? Não pela fama. De modo que era muito engraçado, de repente, o Flávio me falar, nós fomos numa reunião e tinha lá a Mira falando assim, nós, artistas brasileiros, temos que nos revoltar contra... Né? Foi muito engraçado tudo isso. A única coisa que eu tinha sabido da Mira, e quando o Flusser falou, eu falei, mas então é aquela estrangeira que se acha brasileira, uma coisa assim. Depois que conheci a Mira, fiquei encantado com o negócio que ela faz. Mas havia uma semelhança de posição, tanto que eu um pouco larguei de fazer aquilo, para não parecer muito parecido, né? Mas a Mira, de fato, era um xodó artístico do Flusser. Porque a Mira conseguia... A coisa mais ou menos era o seguinte, segundo o Flusser, a Mira, em muitos momentos, estava inventando caligrafias. E eu tenho a impressão que essa ligação do Flusser com as coisas da Mira se deram por conta do começo também do interesse dele pela comunicação. E na comunicação, a invenção ou a construção de códigos para o Flusser era uma coisa particularmente importante. Eu não sei se posso dizer assim, mas para ele... veja... Bom, é complicado começar desse jeito, né? Mas, de algum modo, havia no trabalho da Mira aquilo que ele esperava teoricamente. Eu falei ainda há pouco que o Flusser ele tomava as coisas de outros, não como citação, mas como referências para um livro pensar, vamos dizer, né? Para a construção, muitas vezes, de uma fantasia. Eu não sei até que ponto o que ele queria, o que ele tinha vontade, o que ele estava já verbalizando e construindo, tinha que ver com o que a Mira fazia, ou até que ponto a Mira devolvia para ele uma certa possibilidade de pensar as coisas, né? Ele tinha essa ansiedade, era insaciável nisso, e eu posso dizer porque ele fazia muito isso com relação às minhas coisas também. Quando eu fazia uma coisa que não satisfazia nesse sentido, era arrasador. E quando eu fazia uma coisa que servia, ele copiava e ficava quietinho. Mas no caso da Mira, pode dizer que houve um diálogo entre os dois. Assim. Muito, um diálogo grande, de grande aceitação de ambas as partes, e eu, infelizmente, me tornei mais amigo e mais próximo da Mira bem mais tarde, quando o Flusser já não estava mais. Já estava na Europa e tudo. Mas... o relacionamento ali era perfeito, porque a Mira se sentia calçada também com o Flusser, porque a Mira era uma pessoa muito inventiva
E provavelmente esse período que ela deixou a pintura e passou para fazer aqueles desenhos com setinhas e umas coisas muito simplificadas, não chegam a ser minimalistas, mas tinha um quê de um vocabulário para não ser, ele tinha um quê de silêncio. Ela se afastou um pouco da fama que já tinha construído, eu tenho a impressão, né? E o Flusser era um apoio, coincidiu também com uma crítica, uma citação do Max Benz, que serviu tanto para a Mira quanto para o Flusser, para adquirir a segurança nesse modo de fazer as coisas. Agora, sendo direto, havia um interesse efetivo de Flusser nesse período brasileiro por artes visuais? Não havia. Não havia. O ambiente brasileiro, aliás, nós temos um ambiente artístico de extração europeia, sobretudo francesa, e que é uma coisa um pouco, até nefasta para as artes. As escolas de Nova York melhorou bem essa coisa antes de adquirir os vícios, né? Que é aquela coisa de você fazer uma arte quase que normativa, no sentido que tem certas coisas que são aceitáveis para determinados encaminhamentos e assim por diante. Para você ter uma ideia, o artista brasileiro não aceita de forma nenhuma Sérgio Ferro, digamos, que é uma pessoa que eu conheço bem e com quem convivi também tão próximo como o Flusser nesse período. Uma outra... Não tão próximo, porque ele estava na cadeia, esse que é o problema. Mas você vê hoje, né, você vai às exposições do Sérgio, não está o grupo que costuma frequentar galerias. E são exposições de grande sucesso. Então, é uma coisa a se pensar se não é isso que é a arte, ou pelo menos não é isso que é a arte num sistema tradicional de apreciação de arte, né? De um ponto de vista. O Flusser jamais entrou nesse universo e nunca usou esse repertório. De modo que o Flusser não era um crítico de arte que pudesse ter alguma validade no circuito. Mas, por outro lado, ele tinha uma necessidade da arte, sobretudo do artista criativo, do artista inovador, e estávamos num período mais ou menos assim, quer dizer, falava-se muito em experimentalismo, em arte experimental, e isso e aquilo. Além do que, havia uma forte tendência para a tal da arte mídia, que nada mais é do que arte comunicação, que era um ponto de interesse do Flusser também. Provavelmente isso era, como o Flusser dizia, era um interesse superestrutural que parava por sobre as nossas cabeças. Então todos, sem querer, os mais espertos começavam a pegar essas coisas. Agora, você vê que a coisa do Flusser, embora ele fosse um apreciador de arte, ele sabia ver uma coisa, ele tinha uma aproximação até bacana da obra de arte, né? Ele se interessava, escrevia e fazia as suas coisas diante de coisas um pouco díspares. Por mais que a gente... Por exemplo, ele se interessava tanto por Mira Schendel quanto por Niobe Chandon, que são coisas muito diferentes e com algum desnível em termos de repercussão, em termos de desenvolvimento, em termos até de fixação no circuito de arte, né? Você vê a Mira é uma pessoa que tem seguidores hoje e fala-se nos filhotes de Mira e não sei o quê. E Niobe não se pode nem pensar numa coisa dessa, embora ela tenha o trabalho dela. De uma certa maneira, o Flusser mantinha aquela conversa, claro que ele por dentro estava sabendo distinguir uma coisa de outra. Mas ele escrevia sobre a Niobe com a mesma ênfase, assim como Elie Bueno, que é uma outra artista completamente diferente desse quadro de artistas, né? Enfim, não era um crítico de arte, não.